Minha cara, minha nobre família conquistense. Antes de tudo, eu quero agradecer, sinceramente, as 27 pessoas que mandaram mensagem ou me ligaram perguntando por que eu tinha parado com os vídeos. Vejam só, às vezes a gente tem que refletir um pouco nas coisas e os acontecimentos do país, por exemplo, e às vezes até do mundo, eles influenciam de forma positiva ou negativa no pensamento de qualquer um comunicador e de pessoas que tentam formar opinião lastreada na verdade. Então, diante dos acontecimentos no Rio Grande do Sul, os acontecimentos em Israel e na Palestina, esses acontecimentos todos influenciam as pessoas que raciocinam pelo bem. E é o meu caso, com toda sinceridade. E aí, então, diante de tanta mentira, aí você fica zonzo de constatar que a humanidade realmente, eu custava acreditar, caminha para a sua dissolução final. Porque não tem valor as coisas. Os princípios não possuem mais qualquer tipo de valor. E eu não estou falando aqui da pessoa que está fazendo show de Madonna ou show de sertanejo com apelos sexuais, não, isso não. Eu falo daqueles valores que alguns pregam sendo hipócritas. Pronto. Dito isso, meus caros e minhas caras, eu peço a você, vejam só, nós estamos por 140 inscritos para completar o tão sonhado 3.000. E depois eu explico a vocês por que tem 3.000, por que tem ligação com 300, enfim, nós precisamos chegar aos 3.000 inscritos. E é simples, basta você acessar o canal do Paulo Nunes, ou seja, a opinião que interpreta a notícia, e quando aparecer o botão inscrever-se, você clica ali. Logo depois você espera só um segundinho, aparece um sino. Aí você clica no sino, aí aparece assim, notificações, ali tem todas, algumas e tal, você aperta em todas e você vai receber o nosso vídeo em absoluta primeira mão. Bom, dito isso, esperando contar com você, eu queria evidentemente chegar aos 3.000 no mês de maio, mas hoje já são 8 de maio. Aí dependo de você, não depende de mim. Nós aprendemos na instrução militar que o soldado ele tem que levar a baioneta, o cantil onde você coloca a água, o embornal ou bornal, onde você coloca um pouco de comida. E aí você sobrevive sozinho com seu fuzil, né? Alguma munição, a água e a ração. E só depende de você, você está perdido. E aí você aprende a sobrevivência em qualquer lugar, e isso é ensinado e a gente aprende. Bom, dizendo isso, eu quero falar com você exatamente hoje, meu caro e minha cara, que eu não dependo de mim só. Eu posso fazer aqui o vídeo e pedir a você que se inscreva. Você que tem que gostar para inscrever. Mesmo você sabendo que pode comentar dando um dedinho para baixo ou um dedinho para cima, e a gente vai ficar contente do mesmo jeito. Mas vamos então, sem mais delongas, comentar sobre a sucessão municipal em Vitória da Conquista. Esses vídeos, ultimamente, eu estou direcionando a Vitória da Conquista, mas logo, logo voltaremos a falar das questões nacionais. Bom, muitas pesquisas são noticiadas, mas ao que se chama a boca pequena, sem nenhum registro. Houve uma pesquisa registrada que, lamentavelmente, é fácil, é visível e chega a ser risível os erros crassos cometidos. E desses erros crassos, eu vou dizer a você um deles. Nem vou entrar em tantos, mas vou dizer um. Quem é de Vitória da Conquista sabe que existe um bairro chamado Distrito Industrial dos Imborés. Só que no Distrito Industrial dos Imborés existem pouquíssimas famílias. É um bairro
quase que desabitado, embora tendo as indústrias, tem um grande movimento durante o dia. Só que as pessoas que trabalham nas indústrias que tem o Distrito Industrial dos Imborés voltam para a sua casa, para as suas casas, no bairro Brasil, no Ibirapuera, no Candeias, no Terras do Remanso, na Vila Serrana, enfim, no Alto Marom, nos bairros da outra parte de Vitória da Conquista. E alguns deles, inclusive, moram na Lagoa das Flores. Bom, dizendo isso, para explicar a você o seguinte: existe um bairro chamado Bairro Brasil, em Vitória da Conquista, que tem um eleitorado estimado em 15 a 16 mil eleitores. Logo abaixo dali tem a Patagônia, que tem um eleitorado estimado em 28 mil eleitores. Mas o Distrito Industrial dos Imborés tem um eleitorado de 696, eu pensei que fosse 800, 696 eleitores. E a pesquisa que foi apresentada, e só essa permite a gente falar, foi colocado que a candidata prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, candidata à reeleição, aparecia ali com 36% dos votos. O que é que nos deixa impressionados? É que, porque no Distrito Industrial dos Imborés foram ouvidas 45 pessoas, mais do que no bairro Brasil. Em termos proporcionais, muito mais do que a Patagônia, com 28. Pior ainda, com o Alto Marom, que tem 18 mil eleitores e teve uma oitiva de 40 pessoas. Ora, um dos princípios básicos da pesquisa eleitoral ou de qualquer pesquisa de opinião que você faça porta a porta, diz o que é claro, que você faz uma casa e salta pelo menos duas. Só que aí você tem que calcular. Se você ouviu 45 pessoas, em tese, no Distrito Industrial dos Imborés, você precisava ter um universo mínimo de quantas casas? Pelo menos você teria que ter 145 casas. Isso eu falando pelo mínimo. E dificilmente você encontrará 145 habitações no Distrito Industrial. Mas esse também não é o problema final. É que também você precisa, na hora da pesquisa, encontrar o morador. E se você observar bem, a pesquisa foi feita entre os dias 26 e 27 de março, portanto, dias de semana, onde os adultos normalmente estão trabalhando. Então, você tem uma dificuldade que precisa ser vencida. E você só vence essa dificuldade com o maior número de residências e você obedecendo o que eu falei. Só que você não tem essa quantidade lá. Então, dizendo isso, sem querer tecer, assim, afirmar que está falso ou deixa de estar falso, mas era fundamental, por exemplo, e eu faço aqui um desafio. Já que a pesquisa foi divulgada e ninguém se interessou em pedir essa informação, seria muito bom que o grupo que fez a pesquisa informasse a população qual foi o resultado que deu às 45 pessoas do Distrito Industrial. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso pode ter dado um falso positivo tremendo e fora da lógica de colocar a prefeita Sheila Lemos com 36% em detrimento das outras candidaturas. E você vai entender agora por que eu vou dizer isso a você. Vejam só. O ex-deputado já falecido, Coriolano Salles, disse a mim uma vez que eu tinha mania de ficar analisando a eleição atual com as eleições passadas. E ele entendia, Paulo, a eleição passou, acabou.
a eleição é nova. Bom, você tem que começar do zero? Ele entendia assim, mas eu não. Bom, eu queria só mostrar para vocês que aqui não tem nenhuma conotação partidária. Eu vou pegar o meu caderninho aqui, que é uma herança dele, e fez o seguinte, veja só. Na eleição de 2020, eu estou lhe chamando a atenção para quê? O candidato José Raimundo Fontes teve 81.721 votos no primeiro turno, que correspondeu a 47,63% dos votos válidos, ou seja, aquele voto que você é eleito. Separados aqui os nulos, os brancos e a abstenção. Bom, daí você vem com o candidato Erzen Guzmão, que teve 78.732, correspondendo, porque o Tribunal Superior Eleitoral ele trabalha com percentual, a 45,89%. Abaixo veio Davi Salomão, que teve 5.352 votos, que correspondem a 3,12%. Abaixo dele veio Romilson Filho, que teve 3.022 votos, correspondendo a 1,76% dos votos válidos. Depois veio o quê? O Cabo Erling, que teve 1.145 votos, correspondendo a 0,67%. Mais adiante veio Maristela, que despontava com 1,5%, chegou até ter 2 em algumas pesquisas, mas no fim acabou com 0,57% e tendo 973 votos. E por fim, veio o candidato do PSOL, professor Ferdinand, que teve 630 votos e 0,37% dos votos válidos. O que é que eu quero mostrar para você entender aqui? É claro que eu não tenho as manhas do pré-candidato a prefeito de Conquista, Marcos Adriano, que ele colocaria aí do lado, não tenho, não sei fazer isso. Bom, seria melhor para você entender. Mas um dia a gente chega lá, né? Bom, então eu quero mostrar para você que, tendo José Raimundo Fontes 81.721, que correspondem a 47,63%, não seria possível que esse voto fosse exclusivamente de José Raimundo e não do conjunto político do PT de Vitória da Conquista. E eu estou falando em termos numéricos, 81.721 votos e analisando o primeiro turno das eleições. A se confirmar o que se fala aos 4 cantos da cidade por adversários, esses 81.000 votos teria hoje em Vitória da Conquista se transformado em simplesmente 40.000 votos. Não é possível, dentro de uma lógica, de que um partido político, um grupo político que tenha tanto voto, teria perdido sem uma razão qualquer. Por que razão? Se as coisas continuaram acontecendo em Vitória da Conquista com a participação desse grupo político de forma eficaz. Né? Bom, mas não é isso que eu quero ainda lhe dizer. O que eu quero dizer mais é o seguinte, que se, somente se, a esquerda representada por Maristela, né, Ferdinand, juntamente com os votos dados a Romilson Filho, que foi aliado do PT no segundo turno, já seriam suficientes para a vitória de José Raimundo no primeiro turno. Entenderam? Eu estou tirando daqui os votos do Cabo Erling e de Davi Salomão. E digo aos senhores o seguinte, que os votos do Cabo Erling, que foi para, pelo menos a informação que temos, que em tese foi para Erzen Guzmão no segundo turno e Davi Salomão,
no primeiro turno não seriam suficientes para que Erzin vencesse as eleições. Entendeu? Mas o que é eleição? Eleição você ganha no erro. Um grande erro do Partido dos Trabalhadores foi simplesmente não estabelecer essa aliança no primeiro turno. O correto era Maristela, Ferdinand e Romilson estarem juntos a José Raimundo no primeiro turno. E aí, a divisão, eu estou falando sobre o aspecto do Partido dos Trabalhadores, e a divisão ficaria, evidentemente, com os partidos da direita, que ficaria a eleição de Davi Salomão, a candidatura de Davi Salomão, a candidatura do Cabo Erle e a candidatura de Esner Guzmão. E aí, esse lado seria derrotado. O que aconteceu a rigor? É que, a partir do momento que a esquerda deu essa chance, o que aconteceu? Esner fez um trabalho e ganhou todos os votos dados a Davi Salomão e todos os votos dados a Erle. Mas aí, onde é que ele disparou? Ele pegou os votos que foram dados a Romilson. E aí inverteu a lógica para o segundo turno. E não se sabe, aliás, se sabe, muita gente sabe, muitas alternativas foram dadas no segundo turno. E algumas alternativas não republicanas, como a cidade toda sabe. E que veio agora corroborar com o que eu digo, o escândalo do dinheiro desviado da saúde em Vitória da Conquista. Afinal de contas, o carro da Polícia Federal pode parar na porta da sua casa e você não ter culpa nenhuma. Mas, se a polícia entrar na sua casa, você pode ter certeza que alguma culpa você tem, porque a Polícia Federal, ela não é ostensiva, né? A Polícia Militar pode, por um motivo qualquer, invadir sua casa e depois pedir desculpa porque cometeu um erro. Mas a Polícia Judiciária não. E a Polícia Federal e Judiciária, ela só vai com um documento do juiz dizendo que tem que entrar. E dificilmente um juiz assina uma petição para que a polícia vá até a sua casa sem um mínimo de embasamento. Então, que a Prefeitura de Vitória da Conquista é responsável pelo desvio do dinheiro da saúde? É. Isso está claro. Agora, se o desvio desse dinheiro é uma ação de governo, é uma história. Se é a ação de um funcionário, é outra história. Como é que nós vamos saber disso? Amanhã, a ex-secretária Ramona depõe na polícia. Ela sabe o que aconteceu. E eu já digo aqui de antemão, ela não pegou dinheiro nenhum. Basta ela dizer quem pegou, fazer uma delação premiada, dizer que concordou, porque concordou, e a Sociedade Vitória da Conquista vai tomar conhecimento pleno do negócio. Essas coisas mudam qualquer eleição. E a prova disso é tão grande que tem vídeo aqui que nós vamos colocar, inclusive, na descrição do canal, para que você veja o secretário de saúde de Vitória da Conquista, que não aparece o rosto numa gravação, mas a voz clara e a conversa mais clara ainda, dizendo num local chamado Cabeceira, aqui na zona rural de Vitória da Conquista, que se uma liderança política de lá resolver apoiar um candidato aliado da prefeita Sheila Lemos, que ele passará a não garantir assistência médica com um ônibus, um carro da prefeitura com médico curativo, patati, patatá, de 15 em 15 dias, mas pelo menos de mês em mês, desde que o cidadão que se tornou liderança lá, chamado Rogério Bocão, já comece a apoiar o candidato escolhido pela prefeita municipal de Conquista, nosso
amigo Pimba. Entendeu? Então, essas coisas que enfeiam a política, se você está vendo esse modus operandi hoje, não significa que não tenha ocorrido na eleição passada. E por que a gente entende que ocorreu? Porque a reviravolta foi muito grande. Nós tivemos ainda na eleição passada, em Vitória da Conquista, um áudio onde um cidadão, funcionário da Prefeitura Municipal, dizia que os funcionários da Prefeitura, ligados à concessão, que não é bem uma concessão, mas à regularização das casas doadas ainda no governo José Raimundo Fontes e Guilherme Menezes, mas simplesmente para achacar as pessoas. E o áudio foi rodado aí, se a gente recuperar, não colocar. Dizer às pessoas que eles teriam que votar Vila América, Vila Serrana, sei lá onde fosse, porque eles estavam recebendo da Prefeitura Municipal a escritura de suas casas. Então, olha o tamanho da crueldade. E que, infelizmente, com a pouca instrução de alguns dos eleitores brasileiros, essa coisa acontece, e mesmo na cidade de Vitória da Conquista. E eu estou pormenorizando mais um pouquinho só, e não estou chegando onde vocês pensam que eu vou chegar, mas eu não vou. Mas eu deixo na cabeça de vocês, vocês sabem mais do que eu. Você que está vendo esse vídeo agora, você que está aí na cabeceira, no Quissaçá, no Boqueirão dos Negros, na Matinha, né? No Cercadinho, no Batuque, você sabe muito mais do que eu. Na Dantilândia, oh meu Deus, na Veredinha então, vocês sabem mais do que eu em Obim. Bom, então dizendo isso, é para falar a você, minha cara e minha nobre família conquistense, que a eleição não está de forma nenhuma decidida. Mas eu fiz esse enredo todo para mostrar algumas coisas que as pessoas tentam esconder e nós estamos aqui para esclarecer, nós não somos chacrinha que queria confundir, mas era só no entretenimento. Bom, eu aqui anotei o seguinte, veja só. Vocês viram que eu falei sobre os candidatos da eleição passada, que somados, eu vou fazer uma conta por alto aqui, não vai ser 100% não, vou tirar as frações para não dar erro, para não lhe atrapalhar. Então, são 4 e 5, 9 mais 1, 10. Bom, vou botar aqui. Todos os candidatos, fora, isso é aproximado, viu gente? Não é número absoluto não. Tiveram em torno de 10.600 votos. Eu falo aqui de Romilson Filho, Cabo Ellen, Maristela, Ferdinand e Davi Salomão. Vejam só. Colocado dessa maneira, as pesquisas eleitorais que circularam na cidade, inclusive a do Hoje em Data e do Indata, davam conta de quê? Que José Raimundo Fontes tinha, e isso faltando algum tempo para a eleição, 39 e outra chegou a ter 42%. E que o candidato Erzen Guzmão variava entre 29% e 35%. Se os senhores forem olhar para o primeiro turno no resultado final, a pesquisa o resultado final deu 47,63% para José Raimundo e 45,89% para Erzen Guzmão. Então, Erzen Guzmão, que variava entre 29, 32, 35, tinha a máquina pública na mão. Evidentemente que iria estabelecer algum tipo de crescimento. Mas, na mesma proporção, cresceu o candidato José Raimundo, que, evidentemente, em função daqueles indecisos, porque quando você faz a pesquisa, está um indeciso. Quando você vai para o resultado final da Justiça Eleitoral, o indeciso desaparece, porque ele decidiu. Ou ele anulou o voto, ou ele não foi votar,
ou ele votou. Evidentemente que, proporcionalmente, essas três circunstâncias vão acontecer. Então, Ezen cresceu de 29, 30, 35, foi a 45, com toda a máquina pública. E o Zé Raimundo cresceu de 39, 42 para 47. A decisão chegou. E por isso você teve esse resultado. Agora, observe. Hoje, eu estou chamando a atenção do passado, que deu 10.600 votos para aquele tanto de candidato que corria por fora da disputa eleitoral. Como eu falo às vezes sou mal entendido. Hoje não, hoje você tem a candidatura de Sheila, a candidatura de Valdenor, a candidatura de Lúcia Rocha e a candidatura de Marcos Adriano. Vamos analisar a seguinte coisa. A pesquisa que deu Sheila 36, esses candidatos todos estavam lá, você não sabe o resultado. Mas vamos fazer uma hipótese. Se você tem 3 candidatos que disputam a eleição, a coisa mais natural é haver um equilíbrio. Então, o que se fala aí aos 4 cantos, eu espero que o tribunal não venha me processar, é de que a candidata Sheila Lemos teria 27%, a candidata Lúcia Rocha 25% e o candidato Valdenor 23%. E eu não sei qual era o percentual dado a Marcos Adriano, porque ninguém me falou, assim, dessas pesquisas que correm. O outro lado diz, por exemplo, e tem uma pesquisa que Sheila tem 36%, Lúcia teria 27% e Valdenor teria 21%, na pesquisa que foi registrada, essa eu posso falar. Bom, o que é que eu quero mostrar para os senhores? Que dos 81.000 votos dados a José Raimundo, certo? Parece uma coisa consolidada para a esquerda de Vitória da Conquista. Se você observar que não existe a candidatura de Maristela e não se sabe se vai existir a candidatura do PSOL, pelo menos não se fala. Mas se sabe que não tem a candidatura do Cabo Erling, que podem esses votos correrem aí para a direção da prefeita Sheila Lemos. Mas o que é que eu quero mostrar para raciocinar com você? Que aqui é você conversando comigo, olho no olho, e você pensando também. Ora, se você tem uma candidata como Lúcia Rocha, que, mesmo sendo vereadora, e qualquer pessoa que mexe com pesquisa eleitoral, sabe que uma pessoa que tem 4.000 votos para vereador tem, evidentemente, uma proporção de 4 vezes mais numa disputa para prefeito. Isso, por si só, daria à vereadora Lúcia em torno de 17.000 votos, numa disputa de prefeita. Porém, ela já foi testada várias vezes como candidata a deputada e chegou a ter perto de 20.000. É uma eleição mais ou menos parecida com a eleição de prefeito, agora o leque de candidatos é maior. O que significa dizer que se ela obteve perto de 20.000 votos numa candidatura de deputado, que ela disputou aí seguramente com 8 ou 10 candidatos, ela está dentro da balança. Aí você faz o quê? Você projeta um pouco mais e observa que ela pode chegar a 22.000 votos. Se ela chega a 22.000 votos, ela chega por quê? Ela chega em função da retirada de candidatura de Davi Salomão, com 5.352, de Romilson Filho, com 3.022, já são 8, certo? E do Cabo Erling, com 1.145, já são 9.000. A tendência natural é que esses eleitores corram em direção a Lúcia Rocha e a Sheila Lemos, porque foi esses eleitores que deram a vitória a Ezen Guzmão. Claro que vai ter uma margem de erro de um para um lado e para o outro. Porém, aqueles eleitores que deram 80.000 votos diretamente a Zé Raimundo,
ele só tem condição de pescar, o PT agora com Valdenor, os votos de Ferdinand e de Maristela, que daria em torno de pouco mais de 1.500 votos. Então, entendam comigo que a divisão vai simplesmente acontecer na votação de Sheila e de Lúcia. E você terá que pegar e observar, guardar das proporções, porque era outro resultado, mas eu vou dar aqui em termos percentuais, 78.732, que correspondeu a 45% dos votos dados a Erzen Guzmão, correto? Então, vamos imaginar, botando apenas um número redondo, porque o eleitorado deve comparecer e votar para voto pessoal 190 mil eleitores, mas eu vou colocar 200 para facilitar a conta. Então, significa mostrar o seguinte, que dos 200 mil votos que serão apurados, o que pode acontecer é que, na pior das hipóteses, o Partido dos Trabalhadores consiga 45% dos votos, falando em primeiro turno, e que o restante dos votos se divida entre Lúcia, Sheila e Marcos Adriano. Entendeu? Porque o eleitorado não identifica ainda a corrente de pensamento ideológica de Marcos Adriano. Embora ele vai ter voto, mas ele não terá uma quantidade de voto, na minha visão, parecida com a quantidade de votos que tem Lúcia Rocha, que você já tem dado para poder trabalhar, e ele a gente nunca testou. Entenderam agora? Então, o que está ocorrendo? Você vai ver uma disputa no primeiro turno, razoavelmente embolada nas pesquisas até o dia da eleição, mas no dia da eleição ela será decidida dessa forma que eu estou falando. Em primeiro turno, com o candidato Valdenor Pereira, entre 40 e 45, pode ter 40, pode ter 41, entendeu? A candidata Sheila Lemos variando entre 38 a 42, pode marcar que é isso. Mas o que acontece é o seguinte, como existe uma divisão entre Lúcia e Sheila, mas é o mesmo eleitorado, porque as duas estavam juntas na mesma campanha para Erzen Guzmão. Entenderam? O que mudou? Teve eleitor de Lúcia que votou no PT? Não teve, não. Só se ela pedisse, mas ela não pediu para votar no PT. Ela pediu para votar em Erzen, o seu eleitorado. Foi isso que ela pediu. Não foi verdade? Então, como é que o eleitor de Lúcia iria votar em Zé Raimundo se ela estava pedindo o voto em contrário? É isso que eu estou dizendo. Não vejo, sinceramente, que a candidatura de esquerda não tenha 40% dos votos. Eu acho que não tem os 80 mil. Vai ficar faltando 120. Esse 120 vai ser disputado entre Lúcia, Sheila e Marcos Adriano. Acredito eu que desses 120, Sheila tenha pelo menos 60, Lúcia tenha até 40, ou 30, sei lá, Marcos Adriano tenha 10, ou sei lá o que, quanto, ou 5, ou 8, não importa. Eu estou mostrando que é natural que você tenha resultados de pesquisa que apareçam esses 3 candidatos embolados, com a diferença de 4 pontos, 5 pontos e tal, mas você tem que observar também o seguinte, cadê o número de eleitores que dizem que não sabem quem votar e que estão indecisos? E é a coisa mais natural que estejam nesse momento. É só para você pensar. Eu quero que você pegue isso aí, tudo que eu falei, discuta, bota no papel, faz a conta, discute lá na Feira do Bairro Brasil, na Feira do Jardim Valéria, na Feira da UBS 4, na Feira do Alto Marom, no SEASA aqui Central, né? Descubra onde é que tem mais outra feira, a Feira da Patagônia,
na Feira do Bairro Brasil e faz uma discussão lá com o povo, que quem sabe do resultado da política é sempre o povo mais simples da cidade. Bom dia!